Olá, e se os sistemas que foram criados para nos ajudar, como a justiça ou os programas de recuperação, fossem, na verdade, a causa de ainda mais sofrimento? Parece um contrassenso, não é? Pois bem, é exatamente isso que vamos explorar aqui. Este choque brutal entre a dor humana, aquela que se sente no corpo, e a lógica fria, quase mecânica dos sistemas que, em teoria, deviam proteger-nos. Quando ignoramos o corpo que sofre, produzimos uma justiça que humilha em vez de proteger. Esta citação resume tudo, não é? É aqui que está o cerne da questão. Mostra como as melhores intenções podem descarrilhar completamente quando um sistema se esquece que do outro lado está uma pessoa real. Ok, então vamos mergulhar nisto. Vamos começar por este paradoxo, o paradoxo da cura. De um lado, temos o sofrimento humano, que é uma coisa visceral, super pessoal. Do outro lado, temos os sistemas, que são impessoais, focados em regras e procedimentos. É precisamente aqui, neste choque, que o conflito começa a sério. E para percebermos bem este conflito, temos mesmo de mudar a nossa perspectiva sobre o que é o corpo. O antropólogo Thomas Jordas diz uma coisa fundamental. O corpo não é só um objeto biológico. Não é só uma prova num crime ou um conjunto de sintomas, não. É o epicentro da nossa existência. É o palco onde a vida acontece e onde a dor é de facto sentida. E pronto, chegamos ao ponto nevrálgico da questão. Quando um sistema, seja ele o da justiça ou um sistema terapêutico, olha para o corpo e vê apenas uma evidência ou um caso, está a ignorar completamente a experiência vivida. E o que é que acontece? A pessoa transforma-se num objeto, e é precisamente aí que o processo de ajuda começa, ironicamente, a ferir. Certo, mas vamos sair da teoria e ver como é que isto funciona na prática. O nosso primeiro caso de estudo é o sistema de justiça. E aqui o problema torna-se dolorosamente claro, especialmente para as vítimas de violência doméstica. Olhem bem para esta frase. Antes da lei, existe o corpo. Antes do procedimento, existe a experiência. Isto capta a essência de tudo. A experiência do trauma acontece no corpo, muito, mas muito antes de se transformar num processo legal. O problema é que o sistema inverte esta lógica e coloca o procedimento acima da experiência humana. E agora, pensem no percurso de uma vítima. Uma vítima de violência doméstica é forçada a reviver o seu trauma vezes sem conta. Primeiro, conta a história à polícia. Depois, reconta tudo para a medicina legal. A seguir, repete aos investigadores. E outra vez, para o procurador. E, finalmente, tem de testemunhar perante o juiz. Cada passo transforma a sua história numa performance exaustiva. Isto não é um ato de cura. É um ato de repetição processual, pura e dura. E qual é o resultado disto tudo? É devastador. A vítima, que já está exausta, começa a sentir-se culpada, desligada da sua própria dor. O corpo que sofreu abuso deixa de ser uma pessoa a ser protegida e passa a ser apenas mais uma peça de evidência para ser examinada. E esta cronologia é impressionante, não é? Mostra bem a lentidão do sistema. Reparem, a antropologia e a sociologia perceberam há mais de 100 anos que a família tradicional é uma construção. No entanto, a lei portuguesa só em 2016 é que se adaptou a esta realidade. Este desfazamento mostra como os sistemas resistem a adaptar-se à experiência humana real. Ok, agora vamos mudar de cenário. Passemos ao nosso segundo caso e vamos ver como este mesmo padrão se repete noutro contexto. Desta vez, vamos entrar no mundo da recuperação, com uma análise crítica à estrutura de Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos começa com uma promessa muito forte, um caminho para a cura, um sentimento de comunidade, de irmandade. E, para muita gente, cumpre mesmo essa promessa. A crítica, no entanto, aponta para o outro lado da moeda. Para algumas pessoas, esta irmandade pode transformar-se num sistema de controlo, onde o dogma do grupo se sobrepõe às necessidades individuais de recuperação. E como é que este controle funciona? Através da repetição de certas ideias, quase como mantras. És impotente, tens de te entregar. Se não seguires o programa, vais recair. Se questionas o programa, estás doente. Ou até, se precisas de medicação, não estás limpo. O que começa como uma sugestão pode transformar-se numa ferramenta de controlo. Cria-se uma cultura de medo, onde a única prova de que se está a recuperar é conformar-se. E isto leva-nos à crítica mais dura de todas, que é esta. Isto não é recuperação. Isto é obediência disfarçada de espiritualidade. Ou seja, quando o medo é a principal ferramenta para garantir que as pessoas sigam as regras, o objetivo deixa de ser a cura do indivíduo, passa a ser a manutenção da ordem do grupo. E agora um pormenor que é, no mínimo, surpreendente. A estrutura de padrinhos e afilhados não nasceu num contexto terapêutico. Tem as suas raízes no sistema prisional americano dos anos 40 e 50. Nessas prisões, criavam-se estas famílias para proteção e sobrevivência. É uma prática de confinamento que foi replicada num espaço que supostamente deveria ser de liberdade.
Ok, então vamos lá juntar as peças do puzzle. Como é que dois sistemas tão diferentes, o da justiça e o da recuperação, acabam por produzir resultados tão parecidos, esta espécie de opressão sobre o corpo? Bem, a resposta pode estar num conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, a violência simbólica. Não é uma violência física. É um poder invisível, subtil, que impõe a lógica e a linguagem de um sistema. E é tão eficaz que faz com que as pessoas dominadas aceitem a sua própria subordinação como se fosse algo natural. E esta tabela resume a ideia na perfeição. Vejamos. No sistema de justiça, a ferramenta de controlo é o procedimento legal, a repetição. O impacto no corpo, ele torna-se uma prova, forçado a reviver o trauma. No programa de recuperação, a ferramenta é o dogma espiritual e o medo. O impacto, as necessidades reais do corpo são negadas em nome de uma pureza ideológica do grupo. Em ambos os casos, quem paga o preço é sempre o corpo. Mas então, o que é que acontece ao corpo quando está sob este tipo de pressão? O filósofo Michel Foucault descreve-o como uma espécie de prisão à qual estamos condenados. E Wilhelm Reich, por outro lado, fala da couraça muscular, uma rigidez física crónica que o corpo cria para se proteger da dor, acabando por bloquear emoções essenciais, como o simples ato de chorar. E a consequência disto é fundamental. Quando a expressão natural de dor é bloqueada por um sistema, seja pela repetição de um processo ou por um dogma, essa energia não desaparece. Ela transforma-se. A tristeza que não pode ser chorada, muitas vezes, torna-se fúria. Então, onde é que isto tudo nos deixa? O que é que podemos tirar disto? E, mais importante, como é que podemos construir sistemas que realmente curam em vez de ferir? A resposta parece estar em colocar a experiência humana de volta no centro de tudo. Resumindo os pontos-chave. Primeiro, o corpo é o sítio onde o sofrimento é realmente vivido. Segundo, os sistemas muitas vezes dão prioridade às suas próprias regras. Esta desconexão é uma forma de violência simbólica e aparece em todo lado, da justiça à terapia. A conclusão é que a verdadeira cura exige sistemas que aprendam a ouvir o corpo e não apenas a processá-lo. E para terminar, fica esta pergunta no ar para refletirmos. Se os nossos sistemas se esquecem do ser humano que têm no seu centro, a quem é que eles servem verdadeiramente? A resposta que dermos a esta pergunta, seja na justiça, na saúde ou na educação, é o que define a linha ténue entre a cura e a humilhação. Obrigado.